Graças a Deus. Vamos com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, amados. Poder sentar. Quero agradecer ao pastor Ângelo pela oportunidade, os nossos obreiros amados, que está aqui na minha retaguarda. Estou feliz por estar aqui. Faço acompanhar do pastor Nilson, homem de Deus, que tem sido uma bênção na minha vida e também na vida de muita gente ali na região de Franco da Rocha. Queridos, abra a tua Bíblia em 2 textos, aí mesmo sentado, o livro de Atos dos Apóstolos. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu desejo compartilhar com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler 2 versículos com a igreja, o versículo 2 e depois o capítulo 4, versículo 31. Amém? Capítulo 2, versículo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? Amém. Diz assim o texto: e encheu toda a casa. Diga comigo, toda a casa foi cheia. Graças a Deus. Capítulo 4, versículo 31 diz assim: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Diga comigo, 2 vezes cheio. 2 vezes cheio. Mais uma vez, 2 vezes cheio. A igreja? 2 vezes cheio. Graças a Deus. Amados, estamos diante de um texto conhecido nosso, um texto que diz sobre o derramamento do Espírito, e foi a partir daí que a igreja, os apóstolos, passaram a prosperar, passaram a fazer missões mundial, passaram a ganhar muitas almas para Jesus. Se tem uma coisa que o crente deseja, é fazer a obra de Deus e ganhar almas para Jesus. É o seu desejo, irmãos? Nosso desejo é que essa igreja tenha gente até no teto, né, irmãos? Pessoas penduradas ali, para fazer uma escadinha ali, não é? Olhando lá em cima, o povo ali empurrando para entrar na porta, pessoal no muro. É assim que você deseja? Deus pode fazer essas coisas, irmãos. Quando Jesus estava entre nós, 100% homem, as pessoas para entrar na casa tinham que tirar o teto e descer os doentes. De outra forma, as pessoas não entravam. Mas é maravilhoso que quando olhamos para Jesus, Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus dependia do Espírito Santo. E é sobre o Espírito Santo que eu desejo vos falar. Antes de Jesus subir aos céus, o mesmo evangelista Lucas escreveu as palavras de Jesus, capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Perceba que Jesus está dando uma ordem para a igreja: não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, porque do alto eu vos mandarei o poder. Que poder é esse? A presença e a glória do Espírito Santo. E Jesus ainda disse no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e servireis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cristo está dizendo:
precisam esperar até que venha o Espírito Santo, até que vocês sejam cheios. Eu disse aqui no início da mensagem que quantas vezes a igreja primitiva foi cheia? Quantas vezes? 2 vezes cheia. Amados, e isso é muito interessante, guarde isso no seu coração. Antes de Jesus ir para o céu, antes de Jesus morrer, Jesus estava falando aos seus discípulos que ele ia partir, e os discípulos estavam perturbados, porque eles não queriam ficar sem Jesus. E no capítulo 14 do evangelista São João, Jesus começa a dizer: olha, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus estava dizendo que ia morrer, que seria morto, e os discípulos estavam tristes, turbados. Mas no mesmo capítulo 14, versículo 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Preste bem atenção: o Espírito Santo não te abandona, o Espírito Santo não vai embora, o Espírito Santo não nos deixará, antes do contrário, até que Jesus venha, Ele estará conosco, e é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja para o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 17 do capítulo 14 do evangelista São João: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga comigo: o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Mas eu posso. Eu posso. Você pode, você pode. Você pode, você pode. O mundo não pode, mas você pode. O mundo não o mundo não conhece, mas você conhece. O mundo não ouve a voz dele, mas você reconhece a voz dele. Aleluia. O mundo não sabe quem ele é, mas você sabe. Para que você entenda como que o Espírito Santo age. Uma vez eu estava lá para a banda de Francisco Morato, e eu estava subindo uma viela para chegar em casa, e eu fui correndo, jovem, era mais jovem do que hoje, e eu preciso subir essa viela aqui. De repente eu saí correndo e tinha uma árvore no meio do caminho, preste minha atenção, e eu ia pegar na árvore para dar impulso e para correr mais para frente. E quando eu comecei a correr, fui mirar na árvore, aconteceu algo aqui dentro. O meu coração gelou, e eu fiquei com medo de pegar na árvore. E eu parei e fui assim na árvore. Quando eu olhei bem na onde que eu ia colocar a mão, o que estava lá? Um escorpião desse tamanho. Quem foi que falou para mim? O Espírito Santo. Foi ele que falou para mim. Eu reconheci a voz dele. Eu soube que algo estava diferente ali. O mundo não reconhece isso. O mundo não sabe o que é isso. Mas quem tem o Espírito Santo sabe. E eu louvei a Jesus. Eu disse: obrigado por este livramento. E tantas outras coisas que o Espírito Santo vai falando, vai te guiando. Sabe por quê? Porque você conhece a voz dele. Você sabe como ele fala. Jesus disse: não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém. Queridos, e quando Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu por um espaço de 40 dias, confirmando que ele estava vivo, ressurreto. Isso é tão verdade que certa feita estava a igreja fechada, os discípulos com medo, e Jesus apresentou no meio deles, e eles estavam alegres e ao mesmo tempo duvidando que seria Jesus. Jesus disse: vocês têm algo para comer aí?
apresentar o peixe. Então Jesus comeu aquele peixe. Jesus dizendo: quem está morto não pode comer, mas quem está vivo, ressuscitado, pode comer. Estava lá um discípulo chamado Tomé, que duvidava. Jesus foi até Tomé: vem cá, Tomé, está com dúvida? Põe a mão aqui no meu lado e sente o corte, porque quem está morto não tem feridas, mas quem ressuscita tem feridas. Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus foi dizendo: não saia de Jerusalém. E sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 6, diz assim: depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos. Quantos irmãos viram Jesus? Mais de 500. Irmão, duvidar de mim é fácil, ou não é? Duvidar de todos esses ovelhas aqui pode ser fácil, mas duvidar de 500 pessoas, não, a gente vimos ele está vivo sim. Jesus deu provas infalíveis da sua ressurreição. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, é vão a minha pregação, tudo que eu estou falando não vale nada. Ele ressuscitou. Aleluia. Existem provas infalíveis da sua ressurreição. Aleluia. Aí quando você olha no cenáculo, você encontra aqui no capítulo 1, versículo 15, Atos dos Apóstolos, você vê aqui: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Quantos era o número da multidão? Quase 120. Perceba, irmãos, que mais de 500 pessoas haviam visto Jesus. Mas aonde estão as 500 pessoas? Porque Jesus subiu ao céu, passou um dia, o Consolador não veio. Passou 2 dias, o Consolador não veio. 3 dias, o Consolador não veio. Algumas pessoas começaram a ir embora. Algumas pessoas começaram a ir embora. E como que era a espera para receber o Espírito Santo? Perseveraram, capítulo 1, versículo 14. Unanimemente, em oração e súplica. Como é que tinha que esperar o Espírito Santo? Vamos esperar orando. Vamos esperar suplicando. Senhor, manda o Espírito Santo. Senhor, envia o Espírito Santo. Ei, você que quer ser cheio do Espírito Santo, não tem outro caminho. O caminho é a oração, o caminho é a súplica. Ei, você que quer ser cheio de Deus, entra pelo caminho da oração, entra pelo caminho da súplica. Vai orando, vai pedindo, vai esperando. Vai orando, vai pedindo, vai esperando. Quantos dias? Não sei. Jesus disse que é para esperar. Quantos dias? Não sei. Jesus disse que é para esperar. Passou 4 dias, 5 dias, 6 dias. O povo começou a ir embora. Mas o capítulo 2, versículo 2 diz: de repente, aleluia, alebanda esseia, de repente, não é na hora que eu quero. Persevera em oração, persevera em súplica. De repente virá, de repente virá. Eis que virá de repente. De repente, eles não estavam esperando, eles não sabiam que seria aquela hora, eles só estavam orando. Manda, Senhor,
Manda o Consolador. Manda, Senhor, o outro Consolador. Manda a promessa, manda a promessa. Virá. Eu não sei o quanto você está pedindo, mas eu tenho uma palavra para dizer: virá. Deus vai mandar. Quando que virá? De repente, na hora de Deus. Aleluia. Na hora de Deus virá. Queridos, no 10º dia que Jesus subiu aos céus, já era 50 dias da sua ressurreição. No dia de Pentecoste, a festa em Jerusalém, então veio um barulho do céu, um vento começou a soprar. O vento começou a soprar. Não tem janela que impede a entrada do Espírito Santo. Não tem porta fechada que impede o Espírito Santo. Ele entra. O vento soprou lá dentro, irmão. Começou línguas repartidas como de fogo. Começou a falar, o povo começou a falar em outras línguas. O barulho subiu. Aleluia. O barulho subiu. E naquele dia Deus deu um dom para os apóstolos, chamado dom de variedade de línguas. Que dom que é esse? É a capacidade de falar em outro idioma. É a capacidade de falar em língua desconhecida, porém conhecida entre os homens. E aquele barulho fez com que todo mundo correu para o cenáculo. Há anos atrás eu participei de um culto desse. É maravilhoso. Não está na agenda do homem, está na agenda de Deus. Está na súria. Não, você não pode dizer assim: vamos fazer o culto do Pentecoste. Porque você pode fazer a placa, você pode fazer o que quiser, você pode dizer: eu vou lá em jejum uma semana, você pode fazer o que você quiser. O Espírito Santo tem autonomia e ele vem a hora que ele quer. Ele é o Senhor. É Ele que é o Senhor. É Ele. E nós estávamos num culto, era uma igreja bem pequena. Eu acho que dava aqui, essa igreja aqui, um ponto de pregação. Como começou a igreja lá, aí tinha um pregador que já dorme no Senhor. E ele estava pregando e ele dizia assim: Deus vai quebrar o gelo. Aí ele estava pregando, de repente ele dizia: Deus vai quebrar o gelo. Aí ele estava pregando, daqui a pouco ele dizia: Deus vai quebrar o gelo. Biaçuia. Aí ele continuava a pregar, ele voltava: eu sei que Deus vai quebrar o gelo. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu comecei a dizer: que gelo que é esse? Que gelo que é esse? Irmão, eu senti uma gota cair no céu, bem assim na minha cabeça. Irmão, parecia que eu estava numa fornalha. Eu suei no mesmo instante, da cabeça aos pés. A minha meia nadou na água. Eu disse assim: o miserável do gelado era eu. O gelo estava comigo. Irmão, o fogo caiu ali naquele culto. O povo começou a pular da glória, a fazer barulho. Irmão, as pessoas na rua olhavam para dentro e ficavam: é louco, é doido, é louco, é doido. As pessoas
pessoas vinham, olha que loucura. Aí minha tia, para não escandalizar, fechou a porta. Aleluia, aleluia, virá. Eu quero profetizar com base nessa palavra. Deus tem promessa de avivamento, Deus tem promessa de encher, Deus tem promessa para encher. É você que está pedindo, me enche, Deus vai encher. Continua clamando, crente, não para não. Vai pedindo, enche Jesus, enche o vaso, Jesus, enche o vaso, enche Jesus, batiza as crianças, batiza os adolescentes, enche Jesus, renova as irmãs, renova os varão, renova os obreiros, enche Jesus. Vai pedindo, persevera. Aleluia. Queridos, é maravilhoso que quando Deus enche a gente, o medo acaba. Quando Deus enche a gente, o medo acaba. A igreja estava de porta fechada. O povo começou a fazer barulho em volta, querer ver o que estava dentro. Agora os apóstolos não estavam mais com medo. Pedro abriu a porta, os apóstolos com ele disseram: vocês querem saber o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma promessa que Deus falou. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ei, meu querido, é para você. Deus quer derramar o seu Espírito. Glória a Deus. Para quem que é? Para toda a carne. Para toda a carne. E sabe o que é interessante? Jesus disse assim, e eu fico maravilhado com isso, capítulo 16, versículo 7 do evangelista São João. Olha o que ele diz. E alguns discípulos diziam: que é isso? Aí versículo 16, melhor dizendo: um pouco e não me vereis mais, e outra vez um pouco e ver-me-eis. E os discípulos estavam perturbados com tudo aquilo. Mas Jesus diz, versículo 26: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o meu Pai vos ama, visto que me amaste, e credes que eu saí do meu Pai. Saí do meu Pai e vim ao mundo outra vez, e deixo o mundo e vou para o meu Pai. Querido, versículo 33 do capítulo 16: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz, porque no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, quem não é cheio do Espírito Santo, quem não é cheio do Espírito Santo, não tem esse ânimo. Quem não é cheio do Espírito Santo, esmorece. Quem não é cheio do Espírito Santo, fica com medo. Mas quem é cheio do Espírito Santo, pode vir a aflição que for, pode vir a luta que vier, ele não se abala. Sabe por quê? Porque o Consolador está nele. Ele não está mais só. Jesus foi a verdade. Jesus não está mais presente, é verdade. Mas o outro Consolador veio e ficará conosco. Irmãos, eu estava comentando com o pastor Nilson hoje à tarde. Imagina você como Paulo, capítulo Atos 16, expulsa o demônio de uma moça
que profetizava, e por causa daquela libertação, os homens se levantam contra eles, levam eles na praça, julgam eles, tira a roupa deles, dá uma surra de vara neles, leva eles para a prisão, coloca eles encarcerados lá no fundo. Mas aí, em vez deles chorar, em vez deles ficar murmurando, oh, como é duro fazer a obra de Deus, oh, como é difícil, tomei um couro, bateram na minha cara. Não, irmão, cheio do Espírito Santo não é assim não. Cheio do Espírito Santo não é assim não. Cheio do Espírito Santo vamos cantar um hino aí e vamos orar aqui, vamos cantar um hino aí e vamos orar aqui, vamos cantar um hino aí e vamos orar aqui. Tá doendo, mas a gente adora, tá doendo, mas a gente canta. Cheio. Aleluia. Então Deus abalou a prisão, caiu as correntes, as portas se abriram, e quem é cheio do Espírito Santo não foge. Quem é cheio do Espírito Santo não foge. Aleluia. Irmão, Gideão, capítulo 6 do livro de Juízes, os medianitas estavam acabando com Israel. O capítulo 6, versículo 2 diz que eles fizeram casa em cavernas para se esconder dos medianitas. Mas no capítulo 6, versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e ele tocou a buzina. Então se levantaram os guerreiros. Meu querido, quando o Espírito Santo enche alguém, ele toca a buzina e o povo se levanta. Porque o povo veio porque tinha alguém cheio do Espírito Santo dizendo: se levante e vamos para a guerra, se levante e vamos lutar. Ei, meu querido, quando o Espírito Santo enche alguém, a coragem vem. Se você está com medo, é sinal que está faltando a presença do Espírito Santo aí. Mas eu quero dizer algo para vocês. Eu li aqui, vocês leram comigo, quantas vezes que a igreja primitiva foi cheia? Quantas vezes? 2 vezes. Capítulo 2 veio de repente. No capítulo 3, eles curaram um coxo que era coxo da idade de 40 anos. Era 40 anos e era coxo. Tinha 40 anos de idade e era coxo. Mas um dia ele resolveu pedir uma esmola para Pedro e para João. Talvez ele estava de terno assim, né? Só estou conjecturando, tá, irmão? Aí você olha, tem dinheiro, né? Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Ei, dá uma esmola aí. Pedro, tô duro, João. Ei, João, a gente vive pela fé, Pedro. Tudo que a gente tem é Deus que prepara. Não tenho ouro, não tenho prata, mas sou cheio de Deus. Tenho o Espírito Santo. Basúria, o que eu tenho eu te dou. Diz que ele pegou pela mão o coxo e levantou ele. Os seus artelhos se firmaram
e aquele coxo ficou de pé, e ele entrou para o templo, pulando, saltando, adorando a Deus. Ei, quem é cheio do Espírito Santo tem dons de curar. Quem é cheio do Espírito Santo, ora e Jesus cura. Quem é cheio do Espírito Santo, expulsa demônio. Busca o Espírito Santo, igreja. Busca o Espírito Santo. Irmãos, aí Pedro já aproveitou, fez um discurso, capítulo 3, ganhou quase mais 2.000 pessoas. Agora já era 5.000, quase 5.000 os que se converteram. Queridos, os servos dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes, pegaram Pedro e João e mandaram para a cadeia. A primeira perseguição, mandaram para a cadeia. E eles ficaram um dia presos lá. No outro dia tiveram que dar explicação porque estava curando as pessoas. Você está curando por quê? Quem foi que mandou curar? Que reboliço é esse que vocês estão fazendo na cidade? Olha, eu vou soltar vocês aqui, mas eu proíbo vocês de pregar em nome de Jesus Cristo. Pedro estava cheio do Espírito Santo e João também falou assim: vocês acham que é justo? Vocês acham que é justo eu parar de falar de Jesus? Eu não vou parar de falar de Jesus coisa nenhuma. Pode me prender quantas vezes quiser, pode fazer o que vocês quiserem com nós, que tiver oportunidade a gente fala. E sabe de uma coisa? Ainda que corte a sua língua, dá para falar de Jesus ainda. Ainda que mutile suas mãos, seus pés, ainda dá para falar de Jesus ainda. Aleluia. Você não prega só falando, você prega com seu testemunho, você prega com a sua forma de vida. As pessoas te observam e sabem: aquele crente é diferente, aquele moço é diferente, aquela moça é diferente. Sabe por quê? Porque é cheio de Deus. Quando eles saíram da prisão, eles voltaram para a igreja, para o cenáculo, e falaram assim: ei, nós passamos uma aprovaçãozinha agora aí, mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar mais poder do alto. Nós vamos buscar mais poder. No capítulo 4, eles então começaram a orar e disseram: Deus, deixe-nos do Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 4, versículo 29. Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia. Diga comigo: falar com ousadia. Falar com ousadia. Irmão, sabe o que é falar com ousadia? É crer naquilo que está falando, é ter confiança naquilo que está falando. Irmão, imagina, você está dizendo para a pessoa: Jesus cura assim. Jesus cura, irmão. Eu acho, né? Às vezes, né? De vez em quando aconteceu uma vez. Não, eles não queriam falar assim, não. Eles queriam falar crendo naquilo que eles estavam falando. Senhor, nos dá fé, nos dá ousadia para falar. Disse o apóstolo Paulo: ore por mim, para que no abrir da minha boca eu possa falar com confiança. Sabe o que é falar com confiança? É crer naquilo que está falando. Eu vou dar um exemplo aqui que você já viveu. Você já viveu isso. Tem uma situação difícil e você diz: vai dar certo em nome de Jesus. Eu estou vendo isso acontecer. Parece que acontece instantaneamente. Você falou com fé. Há anos atrás eu estava fazendo um evangelismo com o meu irmão que é pastor amigo,
desde de infância, pastor Clóvis, e a gente tinha uma caixinha bem pequenininha para fazer culto ar livre, uma caixinha pequena, e a gente jogava no carrinho de mão e ia procurar um bico de luz para fazer culto ar livre. Estou encerrando já, irmão. Aí nós estávamos andando assim, aí o vizinho lá do outro lado do morro colocou uma caixona mega estratosférica e ligou o forró lá. Tipo assim, hoje vocês não vão ter chance. Só que aquele dia o pastor Clóvis estava cheio de fé, estava cheio de ousadia. O cara ligou o som lá. Aí o pastor Clóvis falou assim: Jesus do céu, queima esse negócio aí. Aleluia. Nós só vimos o barulho. Queimou na hora, irmão. Mas por que queimou? Porque o pastor Clóvis estava cheio do Espírito Santo e estava falando com fé. Deus fez na hora. E eles oraram, e diz o texto que moveu-se o lugar, e eles foram cheios pela segunda vez. Todos foram cheios do Espírito Santo. O que eu concluo aqui: eu posso ser cheio do Espírito Santo mais de uma vez. A Bíblia me dá base para crer que eu posso ser cheio do Espírito Santo mais de uma vez. Eu já fui cheio no ano passado, mas se você orar e perseverar, Deus pode te encher esse ano de novo. Eu já fui cheio há 10 anos atrás. Se você orar e perseverar, Deus pode te encher de novo. Disse o apóstolo Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você crê nessa palavra? Então toma posse e que Deus nos abençoe. É a palavra do nosso pastor. Eu não sei para o desejo. Rebandore calabassuria. Ai do céu. Da que céu. Calabauê.